Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 4 do livro do Value Proposition Design, que é esse livro aqui que a gente está fazendo o estudo. Hoje a gente vai falar sobre os ganhos dos clientes. Cadê? Eu me perdi de leve aqui. Ganhos dos clientes. Essa parte aqui desse canvas aqui da hora que a gente está falando do cliente. Agora eu percebi que a hora que eu fui apontar eu acabei fugindo um pouco do microfone. A gente já falou das tarefas dos clientes e das dores dos clientes, né? Tem uma coisa diferente, uma pequena diferença entre o que ele precisa realizar e o que realmente é um problema para ele, e é importante a gente identificar isso. Agora a gente tem os ganhos. O que é o ganho? É o que ele espera receber em troca na hora que ele adquire alguma solução ou na hora que ele busca algum tipo de solução. Então, é bem isso, ó. Os ganhos descrevem os resultados e os benefícios que os clientes desejam. Simples como tem que ser, os resultados e benefícios que os clientes desejam. Então a gente tem que tentar entender quais são esses resultados e benefícios que os nossos clientes desejam, para depois a gente buscar aquele encaixe, aqui, ó, aquele encaixe entre o que a proposta de valor que tem dentro da nossa empresa. Ele divide, eu achei bem interessante, em 4 definições distintas de ganhos. Ele coloca ganhos necessários, que são aqueles que sem os quais a solução não funcionaria. Assim, por que eu estou contratando esse serviço? Eu tenho uma expectativa que ela vai solucionar algum problema para mim ou que eu vou ter aquele benefício. Esse é o necessário, é o mínimo que eu espero ao contratar esse serviço, ao adquirir esse produto ou ao, enfim, assinar um serviço, seja lá qual for a forma de aquisição. O ganho necessário que o cliente tem é sempre frente a um benefício, a um recurso que ele está desejando ali. Então, o necessário é o necessário. Lembrei do Mowgli, o Menino Lobo, nesse momento, mas enfim, não pegou a referência. Né? Bate no Google aí. Mas tudo bem. Depois tem os ganhos esperados, que é diferente. Necessário é o que eu preciso, o que eu espero é um pouco além desses necessários. Por exemplo, quando ele até dá um exemplo aqui, ó. Ele dá exemplo de smartphone, eu acho muito legal. Por exemplo, o ganho necessário é o smartphone funcionar. Eu espero que ele funcione. O ganho esperado é que eu espero que ele, além de funcionar, que ele seja bonito, que ele caiba na minha bolsa ou que ele caiba tranquilamente no meu bolso, que ele seja à prova d'água. Você tem algum ganho esperado, que está dentro do pacote que o cliente está imaginando. Conseguiu perceber a diferença na hora de classificar a expectativa de ganho entre o necessário, que é a função básica, que não, quando você elimina qualquer diferencial. Então, deixa eu pensar em algum exemplo aqui. Se você está com dor de dente, você vai no dentista, o ganho necessário que você espera é não ter mais a dor de dente. Ponto. O ganho esperado é que, além de não ter a dor de dente, que fique uma estética razoável, pelo menos para não ficar, né? Não quero que ele arranque meu dente para acabar com a dor. Se for necessário, tudo bem, mas eu espero que não faça dessa forma. Então é um ganho esperado. E aí ele coloca um ganho desejado, que aí vai muito da percepção individual de cada cliente, e aí começa a entrar num campo de subjetividade. E quando a gente entra num campo de subjetividade, a gente entra num campo de intangibilidade. E para falar sobre intangibilidade, é muito importante que você, se você vende um serviço que gera um ganho intangível, você tem que assistir o curso que também está disponível aqui na plataforma, o Breaking Free from Product Marketing, que é um artigo que fala sobre como vender serviço e fala muito sobre essa questão da intangibilidade. Então, os ganhos desejados são ganhos que estão além daquilo que a gente espera como solução.
Então, nesse caso do dentista, eu espero também que todo o procedimento seja rápido, que eu não fique muito tempo lá com a boca aberta e tudo mais. Então, esses são os ganhos, né, assim, desejados. Tô com dor de dente, o que eu necessito? Que a dor que pare de ter dor de dente. O que eu espero? Que fique bonita a minha boca, que eu tenha uma estética razoável, pelo menos, que eu não, né, além de tirar a minha dor, que não prejudique a minha estética bucal. O que eu desejo é que todo o processo de tratamento dentário ali seja feito com uma agilidade e o menos indolor, o mais indolor possível, com menos dor possível. Então esse é um ganho desejado. E aí ele coloca também o ganho inesperado, que aí é o algo a mais, é aquele que surpreende, como por exemplo, se eu faço esse tratamento, né, da dor de dente, eu posso ganhar uma limpeza de dente depois, ou ganhar um pirulito, ou todo o processo de atendimento ser muito agradável, ter sido muito fácil de agendar, um pós-venda interessante, depois que eu fiz o procedimento, mostrar uma preocupação é um ganho, é um ganho que o cliente tem, isso aqui é inesperado, né? Quando a gente começa a pensar ganhos inesperados, é difícil a gente mapear, porque como é inesperado, numa entrevista a gente não vai conseguir efetivamente perguntar para ele o que seria um ganho inesperado para você. Mas pegando clientes que você já atendeu, você pode sim perguntar. Dentre todas as ofertas de valor, dentre tudo que a gente ofereceu, teve alguma coisa que você ficou feliz que foi além do esperado? Aí você começa a mapear dentro da sua proposta de valor o que efetivamente é além do esperado. E esse além do esperado é o que você tende a mais publicitizar como um diferencial seu. Percebe? O ganho necessário e o ganho esperado é o básico bem feito, que em alguns mercados pode ser considerado diferencial, né? A gente conhece alguns mercados que o básico bem feito é um diferencial. Vou dar um exemplo na política. O político ser honesto já é um diferencial, por mais bizarro que isso possa parecer. Então, o básico bem feito, ele já é um... Não que ele já ele gera o ganho necessário e esperado que o cliente, né, nas percepções de ganho dele, vai ter o ganho necessário e o ganho esperado. O ganho desejado é algo que vai um pouco além, né? Que já vai um pouco é algo que o cliente considera um pouquinho a mais, e o inesperado é o mais além de todos. Do mesmo jeito que a gente faz uma hierarquização das dores, do que é mais dolorido, do que é menos dolorido, aqui ele fala para fazer uma relevância no ganho. O que é fundamental ter e o que é legal de ter. Dentre todos os ganhos, tem como é que é? O nice to have e o must to have. Que é o que é legal ter, um diferencial. Ah, legal, é ótimo que esse produto tenha. É fundamental que o McLanche Feliz tenha um brinquedo, ou é legal que o McLanche Feliz tenha um brinquedo? É fundamental, né? Porque é o que induz as crianças a pedirem, não é verdade? Mas, né? Enfim, esse exemplo não foi dos melhores, mas vocês entenderam. O ganho que você gera para o seu cliente, você tem que conseguir classificar ele nessa escala de fundamental ou que é legal ter. Ou o ganho que o seu cliente espera ter. Parece confuso, mas não é. Né? Parece que quanto mais eu tô falando, mais eu não sei, fiquei com a impressão de que talvez eu esteja piorando, né? Mais dificultando que facilitando. Então eu vou tentar simplificar. Ganhos é o que o cliente já espera receber ao adquirir algum benefício, ao adquirir algum produto. São os benefícios que o cliente já deseja. Resultados e os benefícios que os clientes desejam.
Então, esses são os ganhos, né? Então, você mapeou as tarefas, mapeou as dores, você também consegue mapear os ganhos que eles almejam, né? Então, de novo, se tem aquela dor social, consequentemente ele pode ter um ganho social, que é a melhoria de status dele. Essa melhoria de status dele é um ganho necessário, esperado ou desejado, ou inesperado? Normalmente vai permear ali entre o desejado. Mas é fundamental ele ter ou é só legal? Se ele está querendo uma promoção, pode ser fundamental. Percebe que com esses insumos, que com essas noções de grandeza e de diferenciação entre os tipos de ganho e uma escala entre esse tipo de ganho, a gente vai conseguindo mapear melhor o nosso perfil de público-alvo, perfil de público ideal. Então a gente pega, lembrando que esse Value Proposition Design ele é um zoom in, né? uma ampliação lá no modelo Canvas da proposta de valor e segmento de cliente. A gente está falando da coluna de segmento de cliente, estamos subdividindo ela em 3, que é tarefa, ganho e dor. Tarefa, dor e ganho, na ordem. Então, quando a gente pensa em ganho, a gente tem que imaginar que é o resultado e o benefício que o cliente almeja receber. Tá? Aí, no livro, ele lista algumas das perguntas provocadoras que podem ajudá-lo a pensar sobre diferentes ganhos potenciais para clientes. Algumas coisas que você pode questionar os seus clientes ou os seus prospectos para entender. Você vai perceber que um vendedor que é um vendedor bom, quando antes de apresentar, ele faz mais pergunta do que fala. Ele escuta mais do que ele fala. Porque quando você faz algumas perguntas e ele vai entendendo a expectativa, vai entendendo o que é necessário, o que é desejado e o que é necessário, o que é esperado e o que é desejado. O que é necessário. Tá certo. Necessário, esperado, desejado e inesperado. Então ele vai entendendo, fazendo umas perguntas, e aí ele vai montando o pitch dele, a fala dele, conforme a necessidade de ganho que você tem. O bom vendedor ele faz isso, começa a reparar quando alguém, né, te liga para vender. Eu tive um exemplo esses dias bem ruim de uma venda de um curso que eu comprei e ia vencer. E aí um vendedor falou, eu vi que vai vencer, eu queria marcar uma reunião com você para entender como que foi seu uso, e essa foi a premissa, o quanto que você aproveitou do curso, que ele queria me vender a renovação, mas veio com esse assunto de querer entender o quanto que foi meu uso. E aí, na primeiros 10, 15 minutos, eu fiquei falando de como foi o meu uso e tudo mais, e nada do que eu falei mudou o pitch de vendas dele no final. Tipo, ele não entendeu qual era a minha particularidade, o que eu estava desejando, o que eu estava esperando de ganho. Ele simplesmente ofertou um desconto para uma renovação. Então, assim, eu não adquiri, eu achei que ele, né, assim, se fosse para fazer só isso, eu não precisava marcar uma reunião. Se você está fazendo perguntas a respeito do que eu espero de ganho, né, eu imagino que você vá tentar pelo menos adequar a tua oferta à minha expectativa. Então, quando a gente pergunta algo para um prospect e ele responde, você já tem que ter um jogo de cintura para conseguir adequar, adaptar a tua oferta de valor, o que você vai ofertar, a esses ganhos que ele espera ter. Que ele necessita, que ele deseja, o que ele espera ter. Que tipo de pergunta você pode fazer? Vamos lá. Que economias trariam felicidade ao cliente? Né? Que economia em termos de tempo, dinheiro e esforço o cliente valoriza? O que é economia para você? Aqui, uma dica que ele coloca, no mesmo caso das dores, tenta tornar bem específico o que é esse ganho. Porque isso me economiza tempo, tá? Te economiza quanto de tempo?
Porque isso, eu espero que ao adquirir essa solução, eu aumente meu faturamento, tá? Enquanto que é aumentar o faturamento para que o teu ganho seja necessário ou seja desejado. Porque tem um range aí, né? É diferente. Porque tem, né, dentro do ganho necessário, esperado, desejado e inesperado, o aumento de faturamento ele pode encaixar em qualquer uma dessas 4 etapas. Se eu estou devendo, eu tenho um aumento de faturamento necessário para poder pagar minhas contas. Eu tenho um aumento de faturamento desejado, que é para eu ter uma gordurinha. Um esperado, que é para eu estou confundindo bastante o esperado e o desejado, né? O esperado, que é para eu ter uma gordurinha. O desejado, que é para eu poder investir um pouco mais. E o inesperado, que é o que vai além da minha expectativa. Se eu falo que eu quero aumentar o meu faturamento, e isso é uma percepção de ganho, se você não deixa específico o que é, quanto é o aumentar para cada uma dessas etapas, a gente não sabe o quão efetivamente é de diferencial. O quanto de valor você pode agregar. Se você garante que a pessoa pode ter um aumento de faturamento em 30%, muitas vezes 30%, dependendo do perfil de público, pode ser abaixo do necessário. E aí para ele não é valor, vantagem. Ou 30% pode ser inesperado para outro perfil de público. Então, quanto mais específico a gente for na definição do que é o ganho para o cliente, melhor. E mais a gente consegue adequar o nosso produto, o nosso discurso, o nosso serviço. Beleza? Vamos lá, que mais de pergunta? Que níveis de qualidade esperam e o que desejam mais ou a menos? Aí percepção, né, técnica de qualidade. O que facilitaria tarefas ou a vida dos seus clientes? Pode haver uma curva de aprendizado mais plana, mais serviços ou custos mais baixos de prioridade? O que é mais vantajoso para o cliente? Ser plug and play, ele aprender a usar muito rápido e ter um custo mais alto por isso, ou você ter um processo de aprendizado mais longo, que ele vai fazer esse aprendizado, ele vai manejar todo esse processo, mas em compensação vai ser um custo mais baixo. O que é mais vantajoso para ele? O tempo ou o dinheiro? E o quanto de cada um desses dois fatores, de cada uma dessas duas variáveis? Né? De que forma os clientes mensuram sucessos e fracassos? Olha que pergunta maravilhosa. O que é sucesso para você e o que é fracasso para você? Olha o quanto de informação você pode coletar fazendo esse tipo de pergunta para um cliente. O que é sucesso para você? O que eu preciso fazer para você sair com a percepção de que, nossa, isso aqui foi sucesso? Ou o que eu não posso fazer para que você não tenha a percepção de que, cara, isso aqui foi um fracasso? Tá vendo como a gente, fazendo esse tipo de pergunta, já tangibiliza, já metrifica melhor o até onde a gente consegue ir, o até onde a gente consegue entender e o quanto de expectativa a gente pode atender? Muito legal, né? O que aumentaria a probabilidade de clientes adotarem uma proposta de valor? Eles desejam custos baixos, menos investimento, risco menor ou mais qualidade? Aí dentro da tua oferta de valor, o que seria desejado por eles? A oferta de valor, vamos pensar que ela vai entregar o básico, né? Que é o necessário e o esperado. E o desejado? O que seria desejado para um cliente que está adquirindo a tua oferta de valor? A minha oferta de valor é gestão de equipe de marketing, por exemplo. O que é desejado? Cara, em muitos casos é desejado que eu filtre todos os problemas da equipe. Isso é algo além, né? O esperado é que o marketing funcione e o necessário é que o marketing funcione e o esperado é que dê retorno. Né? Se não, é isso. O desejado é que não venha nenhum problema.
E o inesperado é que desse um retorno além do esperado. Ficou claro? O exemplo do dentista fica bem mais didático. Né? Eu tentei trazer para minha realidade, mas o do dentista fica mais didático. Tem que ser específico para poder identificar as especificidades do seu perfil de cliente. Quanto mais específico você for da definição de tarefa, ganho e dor, melhor você vai conhecer esse cliente, melhor você vai conseguir identificar se a sua oferta de valor faz ou não sentido para ele. Então, é muito importante trabalhar com isso. Certo? Ótimo. Nos vemos na próxima aula.